Ok, agora sim. Vamos lá. Pessoal, olha só. Esse mercado ele pode se organizar de diversas formas, tá? Isso está na página 34 do nosso material, ok? Pode ser organizada na 34 no nosso material, tá? O mercado pode se organizar de diversas formas, ok, pessoal? E é importante que a gente compreenda isso. Quanto mais concorrência o mercado tiver, melhor vai ser. Mercados que têm uma concorrência maior fazem com que a gente tenha uma melhora no seu funcionamento. A ideia qual é? Se eu tenho uma concorrência grande, o vendedor, o ofertante, aquela pessoa que oferece os serviços, o fornecedor de bens e serviços, ele é obrigado a te fornecer um serviço de melhor qualidade. Se, por exemplo, eu tenho um monte de concorrentes, eu vou buscar ter o menor preço possível, eu vou buscar ter o melhor produto possível, eu vou buscar te atender da melhor forma possível, atendimento físico ali na loja, por exemplo, tá? Para poder fazer o quê? Para poder ter a possibilidade de conquistar esse cliente e conseguir vender. Então, quanto maior a concorrência, melhor é para o consumidor, porque normalmente ele tende a pagar um preço mais baixo, ele tende a ter um produto melhor e ele tende a ter uma situação que ele tem um atendimento melhor. Então, vai melhorar a qualidade, vai melhorar o preço, vai melhorar o atendimento e ele vai ser mais bem assistido. Em compensação, se a concorrência diminui, se eu tenho, por exemplo, uma única loja de um determinado produto num lugar, eu só tenho uma sapataria, só tenho uma loja de roupa, só tenho uma pizzaria, a tendência é que aquele preço seja mais alto. A variedade vai ser menor, a qualidade vai ser menor, o atendimento vai ser pior. É um pouco aquela coisa, né? Ou você compra comigo ou se vira. Não vai comprar com ninguém. Então, quando você tem uma concorrência, a tendência é que a gente tenha uma situação em que a gente vai ter uma melhora dessa condição. Então, para o consumidor, é melhor a gente ter uma concorrência maior. Então, quando eu penso em mais concorrência, eu penso em melhores preços, eu penso em melhor qualidade, mais variedade, melhor atendimento. Quando eu penso em menos concorrência, eu penso em preços mais altos, eu penso numa qualidade pior, eu penso numa situação em que eu não vou ser tão bem atendido. Ok, pessoal? É importante que a gente compreenda que, na verdade, isso é só metade da questão. Existe um outro ponto que é importante. Se eu tenho mais concorrência, a economia funciona melhor. O Guilherme está perguntando se a falta de concorrência automaticamente gera monopólio. Guilherme, me dá 2 minutos que eu vou responder sua pergunta, tá? Olha só. Pensa bem. O consumidor, quando tem mais concorrência, ele é melhor atendido. Mas isso é só metade do raciocínio. A gente precisa pensar por um outro lado, ok? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma concorrência maior, a economia funciona melhor. Porque para pensar, eu sou dono de uma fábrica. Se não tem concorrência, eu não vou ficar fazendo melhorias na minha fábrica, melhorias de produção. Não tem estímulo para isso. Se a concorrência é grande, eu tenho que toda hora melhorar a minha produção. Na medida que eu compro máquinas novas, que eu aperfeiçoo o meu maquinário, eu treino melhor meus funcionários, o que vai acontecer? Eu vou ter uma produção melhor, que vai desperdiçar menos, vai gastar menos água, menos energia elétrica, vai ter um custo menor, porque eu tenho máquinas mais novas, como a gente viu na aula passada. Então eu vou ter uma economia que funciona melhor. E aí vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar a situação seguinte. Eu estou ali no meu estado, no meu país, não tenho concorrência, estou produzindo ali e não sou tão eficiente. Mas como eu não tenho concorrência, eu não sou estimulado aí a melhorar minha produção. Pessoal,
eu vou estar gastando mais água do que para gastar, eu vou estar gastando mais recursos naturais do que para gastar, eu vou estar gastando mais energia elétrica do que para gastar. Dificilmente eu vou concorrer no mercado internacional. Por quê? Porque as outras empresas dos outros países vão ser melhores que a minha. Então, veja, quando eu falo que tem mais concorrência, ela é melhor também para o funcionamento da economia, porque ela se torna mais eficiente. Então, se eu não me engano, numa das tarefas, que deve ser a tarefa 3, tem uma pergunta lá assim: por que, que a legislação ela tende a privilegiar a concorrência? Sempre que a gente tem alguém que tem uma situação de monopólio, que tem uma situação de cartel, de truste, que a gente vai falar daqui a pouco, o que acaba acontecendo é que a gente tem a possibilidade de ter abusos. E a lei proíbe esses abusos. Né? Vocês já devem ter visto aí várias notícias de cartel de posto de gasolina, cartel de não sei o quê, aumento de preços abusivos. Existem leis que tentam coibir isso. E a gente tem também, por exemplo, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, ele vai sempre avaliar para verificar se não tem uma concentração muito grande de mercado, que prejudica a concorrência. É claro que isso é difícil, eu vou falar disso daqui a 2 minutos, pessoal, mas a ideia qual é? A legislação sempre vai tentar incentivar a concorrência. A legislação vai incentivar a ideia de que tem que ter pessoas ali que vão oferecer mais produtos, mais serviços, para ter mais concorrência. Quando isso cai numa prova, a gente sempre tende a responder, não, porque para o consumidor é melhor, porque a gente pensa na gente. Para o consumidor é melhor. Ele tem um preço mais barato, ele tem uma qualidade, ele tem atendimento, ele tem variedade, para ele é melhor. Só que não é só isso, pessoal, a gente tem que pensar no funcionamento da economia como um todo. Tendo mais concorrência, o que a gente vai ter? Tendo mais concorrência, a gente vai ter a possibilidade de ter mais eficiência na economia. E isso é bom. A gente gasta menos água, menos energia elétrica, a gente se torna mais competitivo no mercado externo, a gente gasta menos recursos naturais, e isso é importante, né? Dada a preocupação aí com a natureza. Ok, pessoal? Então, a concorrência, ela é boa para o consumidor, e ela é boa para a economia. Então, se eu perguntar isso no trabalho, eu acho que eu pergunto, para ganhar o ponto todo, tem que falar dos 2 itens. Bom para o consumidor e bom para a economia como um todo. Só que, pessoal, essa economia, esse mercado, perdão, ele pode se organizar de diversas formas, como a gente está falando de concorrência. De diversas formas, ok? Que formas são essas? A primeira forma é aquilo que em economia a gente chama de concorrência perfeita. Concorrência perfeita é uma situação em que eu tenho o máximo de concorrência possível. O máximo de concorrência possível. Tá? Ou seja, eu tenho muitas empresas, eu tenho muitos consumidores e a competição entre eles é muito grande. A competição entre as empresas é muito forte. Ok, pessoal? Isso seria a concorrência perfeita. A concorrência perfeita, pessoal, na verdade, ela é uma situação quase que hipotética, tá? É difícil a gente ter uma concorrência gigantesca com muitas e muitas e muitas empresas. Isso vai acontecer em um caso ou outro. Na maior parte das vezes, a gente vai ter uma outra situação chamada oligopólio, que a gente vai ver daqui a 1 minuto. Ok? Então, concorrência perfeita. Quando vocês escutarem isso, é uma situação de grande concorrência. A segunda situação que a gente vai falar é a situação de nenhuma concorrência, que é o monopólio. A Fabíola está perguntando se a concorrência pode ser interna ou externa. Pode, Fabíola, mas isso vai depender das barreiras à entrada para aquele mercado, ok? Produtos nacionais e internacionais. Se eu tiver barreiras muito fortes, a gente vai estudar barreiras à entrada no final do mês, eu acho, no final desse mês, ok? Se eu tiver barreiras muito fortes, ou seja, impostos de importação muito fortes, ou outros tipos de barreira que a gente vai estudar, aí eu só vou contar com o mercado interno. Mas, em tese, eu poderia pensar no mercado internacional como um todo. Agora,
para certos produtos, né? Se você imaginar, por exemplo, sei lá, alface. Alface é um produto que tem alface e outros produtos aí, né? De olericultura e coisas assim. Alface, olericultura são folhas, tá, gente? Que a gente come aí nas nossas saladas e tal. Alface, você não tem muito como competir, sei lá, com o mercado chinês, porque não dá tempo do produto sair de lá e vir para cá. Então é mais um mercado local. Então a gente teria que examinar também a característica do produto. Mas normalmente a gente acaba tendo que pensar mais no mercado interno por causa dessas barreiras. Se forem produtos que eu não tenho a barreira que eu possa tirar de um país e mandar para o outro sem grandes dificuldades, eu poderia pensar no mercado externo, tá? As taxas alfandegárias e protecionistas são menores no governo liberal. Guilherme, são. Em tese, veja bem, em tese são, tá, gente? Em tese são. Aquilo que eu já falei para vocês. Às vezes as pessoas têm um discurso liberal e uma prática que não é tão liberal assim. Eu me lembro do Bush, o Bush filho, tá? Que foi o presidente dos Estados Unidos antes do Obama, tá? E antes do atual presidente também, é claro, óbvio. O Bush filho aumentou, ele é um republicano, perdão. Então o Partido Republicano ele tende a ser mais liberal na economia, tá? Então ele defende a ideia de um livre comércio internacional, tá? Só que ele, por exemplo, aumentou os tributos que o Brasil paga para a exportação de álcool para os Estados Unidos, tá? Então, a tendência, Guilherme, a tendência é que um liberal venha defender um mercado internacional livre e venha diminuir as suas tarifas. O problema é que o Bush, um liberal que defende o mercado internacional livre, sofreu pressão dos produtores de álcool dos Estados Unidos e aumentou o imposto sobre o álcool brasileiro. Então a gente sabe que tem o liberalismo, mas tem as questões políticas, e isso nem sempre acontece. Mas, em tese, o que você afirmou está correto. Em tese, a gente já viu que o mundo é muito mais complicado do que essas questões que a gente viu. Sempre tem, às vezes, interesse, como esse exemplo que eu falei do Bush filho, que é um liberal, que defende o mercado internacional livre, mas que aumentou a taxação sobre os produtos brasileiros, no caso aí o álcool, tá? O álcool que a gente usa em automóveis, tá? Não o álcool gel, que hoje está tão aí na moda, né? Não é o álcool que a gente usa para limpeza ou para, sei lá, acender churrasqueira. Alguém usa álcool para acender churrasqueira ainda? Acho que não, né? Mas é isso, ok? Muito bem, voltando. A concorrência perfeita é a situação em que eu teria o máximo de concorrência possível. Eu teria, sei lá, centenas de lojas vendendo o mesmo produto, e aí você teria uma concorrência muito grande. Tá? Isso não costuma acontecer muito. A situação em que eu tenho nenhuma concorrência é o monopólio. Então, a falta de concorrência, o Guilherme perguntou, gerar automaticamente o monopólio? Não. Eu posso ter falta de concorrência no oligopólio, que a gente vai ver daqui a um minuto. O oligopólio é automaticamente sem concorrência, porque se só tem uma pessoa vendendo aquele produto, bom, não tem como ter concorrência, você não vai concorrer com você mesmo. Então, não tem concorrência, ok? Então, a situação do monopólio, mono 1, tá? É a situação que não tem concorrência. A situação do monopólio, a gente vai ter o contrário, né? Se com muita concorrência perfeita, a gente tem o melhor preço, a gente tem boa variedade, boa qualidade, bom atendimento, no monopólio, a situação é o contrário. Eu vou ter um preço mais alto, ou compra comigo ou não compra com ninguém. Eu vou ter um atendimento pior, eu vou ter um atendimento que talvez não seja tão bom, eu não vou ter uma qualidade tão boa, eu não vou ter uma variedade tão grande, porque a competição é menor. Então, o monopólio é uma situação em que eu tenho para o consumidor e para a economia como um todo, eu tenho uma situação que é razoavelmente ruim. Antes que alguém me pergunte, pessoal, Adriano, monopólio é crime? Não, não é, né, gente? Imagina uma cidade pequena. Tem 3 pizzarias. 2 fecham. Só sobrou uma. Bom, virou monopólio, porque agora só tem uma pizzaria. Aí o dono da pizzaria que sobrou vai ser preso, porque é monopólio.
Não, né, gente? Monopólio não é crime. O crime que a legislação prevê é quando você abusa da sua situação de vantagem. Se eu não me engano, no nosso material, lá no final, eu botei a lei 12.529, que está no finalzinho, está no anexo lá no final, que vai falando aqui sobre essas questões de abuso. Depois também botei a lei 9.279, tá? Mas, na verdade, quando você olha a lei, você vai verificar o seguinte: o monopólio não é crime. Não dá para a gente falar em crime numa situação de monopólio, tá? O monopólio ocorre quando a gente tem o quê? O monopólio ocorre, quer dizer, o crime ocorre quando o monopólio está estabelecido e eu abuso da minha posição dominante, ok? Então vamos voltar àquela situação. A pizza custa, vou chutar um valor aqui, tá? R$ 40. Essa hora do almoço, ficar falando em pizza é muito uma boa ideia do professor, né? A pizza custa R$ 40. São 3 pizzarias. 2 fecham. Sobrou só uma. Eu pego aquela pizza que custava 40 e passo a vender por 80. Agora eu estou abusando. Nesse caso, é possível que o Ministério Público tome alguma providência e que a Justiça venha julgar aquilo ali e multar não só o Ministério Público, mas outros órgãos de proteção também ao consumidor, mas o Ministério Público seria interessante atuar e julgar para que a gente tenha o quê? A possibilidade de verificar o que está acontecendo e punir aquela pessoa, ok? Então é importante que a gente compreenda isso. Monopólio não é crime. O crime é você abusar de posição dominante. E não precisa nem ser monopólio, né? Imagina, vamos falar do oligopólio. O oligopólio, óligos poucos. Eu sei que eu estou pulando o monopólio natural, eu vou voltar a ele, tá, gente? Seguindo ali o nosso material de aula, tá? No oligopólio, eu tenho poucos ofertantes. Óligos, poucos. Oligarquia, governo de poucos. Tá? Vocês devem ter visto isso no ensino médio, né? A oligarquia do café, a oligarquia cafeeira, o governo oligárquico. Oligarquia, governo de poucos, tá? Aristocracia, governo dos melhores, tá? Caquistocracia, governo dos piores, tá? Plutocracia, governo de ladrões. Então a gente tem várias dessas nomenclaturas, tá? Então, óligos, poucos. Óligos, poucos, ok? Poucas pessoas vendendo. Eu posso ter abuso nessa mesma situação. Imagina que eu tenho 2 ou 3 pessoas e elas se reúnem, e a gente vai chamar isso de cartel, vamos ver isso daqui a um minuto, e abusam. Então, pessoal, o monopólio não é crime, tá? O crime é abusar da posição dominante. Ok, gente? Isso é algo que é para nós muito importante. Vamos falar do monopólio natural. Pessoal, o monopólio natural é uma situação em que o mercado tende a ter uma única empresa fornecendo aquele serviço. Então, tem algumas situações em que a gente tem um monopólio que ele acaba acontecendo meio que naturalmente, tá? Essa situação acontece... O Guilherme perguntou aqui, peraí. Peraí, gente. Ailton perguntou. Mas múltiplos concorrentes podem ocasionar uma maior chance de falência e outras empresas não conseguem acompanhar a concorrência. Então seria... Não, olha só. Ailton, a questão é a seguinte. Em tese, mesmo em situações de oligopólio ou de monopólio, você pode ter falência. Então a gente não tem muito como colocar assim. Mas você tem razão, nada é tão perfeito. Tá? Por isso que eu falei, a ideia, quando o economista fala em concorrência perfeita, ele está falando de uma situação que é muito mais teórica do que na prática. Porque na prática, como você colocou muito bem, nada é tão perfeito. Mas sempre que a gente tem uma situação em que eu tenho, sei lá, centenas de pessoas vendendo o mesmo produto, eu tenho uma grande concorrência, que pode não ser perfeita na prática, mas ela é uma concorrência muito grande, tá?
O Hernani fala sobre uma questão do pau-brasil na colonização. Eu não sei se você está falando da questão do monopólio, tá, Hernani? Mas, na verdade, a questão toda aqui é a seguinte. Quando a gente tem a colônia no Brasil, existe um monopólio que é chamado de pacto colonial. Acho que eu até já comentei isso em sala, tá? Então, na verdade, o que acaba acontecendo é isso. Você tem um monopólio e não tem concorrência nenhuma, o que é péssimo, tá? O Ailton fala que não deve ser crime ser bom o eficiente. Exatamente, Ailton. A lei ela fala exatamente disso, tá? Quando você se torna monopolista, porque o seu produto é muito bom e o seu preço é muito bom e todos os outros concorrentes desistiram, você não pode ser punido. Agora, se você virou monopolista, porque o seu produto é muito bom, seus concorrentes desistiram de competir com você e você começa a abusar, aí vai poder ter punição. É aquele negócio, né, gente? O exagero é sempre ruim, né? Então, quando começa a abusar, é porque tá dando problema, né? Isso aí é claro. A privatização é necessária para a diminuição dos monopólios? Olha só, Guilherme, não sei muito bem do que você está falando, porque, na verdade, a Petrobras, nós vimos, né, que o artigo 173, 174 da Constituição foi alterado. O monopólio, o petróleo não é mais monopólio do Estado. Tá? Outras empresas podem operar, vocês devem ter visto, né? A própria Shell fez uma vez um vazamento grande de petróleo na Baía de Guanabara e foi multada, essa coisa toda. Então, o petróleo não é, na prática, mais monopólio no Brasil. Tá? Então, não tem muito mais... a gente não tem monopólios colocados hoje na Constituição com mais força, tá? Então, não tem mais monopólio de petróleo, tá? Dá uma lida lá, se eu não me engano, no artigo 174, dá uma lida. A gente já leu esse artigo em sala, mas se você tiver alguma dúvida, pergunta, tá bom? Então, a Petrobras não é monopólio. Mas é claro, quando eu tinha, por exemplo, Deixa eu explicar o monopólio natural, que vai ficar mais fácil da gente entender essa questão. Gente, o monopólio natural é uma situação de mercado na qual, quando uma empresa ela entra naquele mercado, basicamente as outras não conseguem mais entrar. O monopólio natural acontece por questões tecnológicas, a gente vai ver, mas por uma questão que é a seguinte. Vamos imaginar a Enel que era ampla, né? A ampla Enel, que fornece energia elétrica para a gente, tá? Imagina que você vai vou montar uma empresa para competir com a Enel, para competir com a Ampla, tá? Vou competir com a Ampla e vou vender energia elétrica. Pessoal, isso é muito difícil, porque para pensar, o seu custo para entrar nesse mercado é gigantesco. Você vai ter que construir toda uma rede de distribuição, lá, sei lá, de Itaipu ou de Belo Monte, até a cidade de Petrópolis. Vai ter que construir tudo isso. Quando você chegar em Petrópolis com essa energia elétrica, você vai ter que cavar, porque os postes já estão ocupados pela Enel. Você vai ter que fazer uma tubulação subterrânea. Isso vai ser muito caro. Então, quem está fora desse mercado, olha para o mercado e pensa, para eu entrar nesse mercado vai ser muito difícil. Muito difícil. Vai ser muito caro. Gente, e qual é o custo da Ampla, da Enel? Qual é o custo dele para botar mais uma pessoa no sistema? Para pensar. Imagina que você constrói uma casa nova para você e agora você quer ligar essa casa no sistema da Ampla que já está pronto. Qual é o custo para você? Quer dizer, perdão, qual é o custo para a Ampla? Nenhum, é um pedaço de fio que ela vai ligar o poste na sua casa. Então a concorrência é muito desleal se você está fora desse mercado. Então acaba que as pessoas não entram no mercado. Tá? Adriano, mas e se no futuro alguém inventar uma forma de transmitir energia elétrica sem fio? Aí ok. Porque, pessoal, era um pouco isso, né? Quando a gente falava de telefonia, e aqui eu vou botar telefonia fixa e celular junto, a gente falava de telefonia, antigamente era assim, né? Você tinha um monopólio, que era da Telerge, virou Telemar, hoje é Oi Fixo. Esse monopólio da Oi Fixo, hoje em dia, ele já não é mais tão relevante, porque com o celular, né, você acaba tendo a possibilidade de ter o quê? Com a celular, você acaba tendo a possibilidade de ter um telefone que é sem fio.
A gente tem celular, né, da TIM, da Oi, da Nextel, da Vivo, de todas essas empresas, né, da Claro, e a gente tem também, por exemplo, a TIM, a Claro, tem um telefone fixo, né, deles e tal. Então, com a mudança da tecnologia, eu consegui romper esse monopólio natural. Mas no caso da energia elétrica, não tem muito como a gente se safar disso. Então, o que acontece? Existem determinados mercados que tem uma única empresa, como é o mercado de energia elétrica, e esse mercado de energia elétrica vai continuar com uma única empresa, até que alguém, né, um Tesla foi um grande cientista, tá, gente? Um Tesla da vida invente uma forma de transmissão de energia elétrica sem fio, tá? O Diogo está perguntando aqui o seguinte: os estímulos do governo influenciam muito, no caso da Enel, por exemplo. Olha só, Diogo, mesmo no caso da Enel, ou no caso da Light no Rio, não tem muito o que fazer. Com estímulo ou sem estímulo do governo, o que vai acabar acontecendo é uma situação em que vai ficar o monopólio. Vai ficar o monopólio. Porque você não tem como. Se você quiser montar uma empresa de energia elétrica, como é que você vai fazer? Então, o governo podia me dar um estímulo para me ajudar a montar essa empresa. Seriam bilhões e bilhões de reais que você ia ter que gastar para competir com a Enel. Será que o governo tem que botar bilhões e bilhões de reais para ajudar uma empresa privada? Acho que não. Então é complicado. O monopólio natural acontece quando uma empresa que já está instalada no mercado, ela acaba ficando sozinha porque não tem muito como os outros competirem com ela. Então, por pior que seja o serviço da Enel, não tem muito como a gente ter competição. As pessoas me perguntam assim: Adriano, você ficou preocupado com a questão do desabastecimento, da correria aos supermercados? E eu falei, não. Tanto é que até hoje a gente não tem problema de desabastecimento, isso não está acontecendo, está tudo, por enquanto, razoavelmente tranquilo, tá? Mas já vou lhe responder, Letícia. Mas o que acontece é o seguinte: a Enel, aqui em casa, e olha que eu moro perto do centro, como eu já comentei com vocês, aqui em casa acaba muito a luz. E eu fiquei com medo, né? Imagina, a gente está no sistema de quarentena, a Enel vai trabalhar com poucas pessoas, acaba a luz toda hora na minha casa, vou ficar sem luz. E aí o que eu comprei? Pilha, e vela, e fósforo. Porque eu fiquei com medo de acabar a luz, porque eu não confio muito no serviço da Enel, tá? Mas por pior que eu ache que seja o serviço da Enel, e você pode achar que é maravilhoso, não tem problema nenhum, vivemos numa democracia, por pior que eu acho que é o serviço da Enel, não tem como ter concorrência, por causa de questões estruturais do mercado. Então vamos lá. O Diogo perguntou que, não, aqui, a Letícia perguntou se a Vale seria um exemplo. Olha só, Letícia, a Constituição também foi mudada para o caso da Vale, tá? O caso da Vale, você hoje pode ter outras mineradoras no Brasil disputando o mercado com a Vale, ok? Tá? É algo que a gente tem aí que seria possível, ok? Porém, a legislação com relação à questão da mineração no Brasil é um pouco complicada, porque a Vale detém a legislação brasileira diz o seguinte: se você registra um determinado lugar como sendo seu, você tem o direito de explorar aquele lugar. E não tem muito um limite disso, tá? Não tem muito um limite disso. E aí você teria um tempo quase que infinito para explorar aquele lugar. Como a Vale está no Brasil há muito tempo, né, porque ela foi monopólio durante muito tempo, ela tem esse direito de explorar um monte de lugares que é dela e é direito adquirido dela, não tem muito como mudar. Mas, em tese, você pode ter concorrência com a Vale hoje. Mas, é claro, essa questão jurídica acaba botando a Vale numa situação de quase monopólio natural, porque ela tem todas as áreas boas já registradas no nome dela e fica difícil para outras entrarem, tá? Aí a gente tem a pergunta também
do Ailton, se uma empresa privada pode se tornar pública. Pode, na Espanha, vocês devem ter acompanhado isso. A Espanha estatizou todos os hospitais. Todos os hospitais na Espanha que eram privados foram estatizados. Para quê? Para poder o governo coordenar o combate à pandemia aí do coronavírus. E pode parecer estranho, muitos de vocês acho que não sabem, mas a Ford não, perdão, gente, a GM foi estatizada pelo governo norte-americano, tá? Quando teve a crise de 2008, 2009, a GM ia falir, o governo americano foi lá, comprou as ações para ela não falir e depois vendeu. Então, uma empresa privada pode ser estatizada. Você tem que indenizar a pessoa, mas ela pode ser estatizada sim. Então, a gente comentou isso, né? Lembra quando eu falei lá atrás? Vocês devem ter visto até lembrei da turma de vocês, vocês devem ter visto isso. O presidente norte-americano, ele obrigou, se eu não me engano, a Ford a produzir. O governo norte-americano obrigou a Ford a produzir respirador para as pessoas que estão com problema do coronavírus, né? Quando eu via essa matéria, quando eu vi o Trump falando sobre isso, eu lembrei da turma de vocês, que a gente falou isso em sala, né? Na nossa Constituição tem essa permissão lá muito clara. Nos Estados Unidos não é na Constituição, a Constituição norte-americana é mais antiga, mas tem uma lei que permite isso. Vamos imaginar que, talvez nos Estados Unidos isso não acontecesse, mas vamos imaginar que a Ford chega para o presidente e fala assim, não vou produzir não vou produzir, vou continuar produzindo carro, não quero saber. A empresa é minha, a economia é privada, não vou produzir. O Trump poderia nomear um interventor e assumir o controle da Ford. Ou poderia estatizar a Ford, se fosse o caso. Ok? Acho que não vai chegar a isso, porque pegaria muito mal para a Ford dizer que não vai produzir respirador e vai deixar as pessoas morrerem, mas é possível sim, tá? É possível sim, tá? Acho que houve um incentivo para eles se estabelecerem em Petrópolis. Gente, olha só, incentivos acontecem, ok? Tá? Você pode ter um incentivo para a Enel se estabelecer, para a Enel ampliar, se estabelecer não, porque ela já estava estabelecida. A Enel nada mais é do que a Serge, que virou Ampla, que virou Enel, tá? Então já estava estabelecido. O que pode ter acontecido foi um incentivo para ela ampliar suas atividades em Petrópolis. É possível, tá? Aí a gente teria que verificar, eu não sei exatamente qual é o incentivo, se o governo agiu bem ou se agiu mal. A energia elétrica é sempre muito importante, então normalmente é importante que você tenha um bom fornecimento de energia elétrica. Agora, teria que verificar esse incentivo se agiu bem ou se agiu mal, tá? Exemplo de monopólio, tá? Bom, exemplo de monopólio, a Enel, né? A Ampla é um exemplo de monopólio, tá? A gente é a única que fornece esse serviço. A Águas do Imperador. A Águas do Imperador é um bom exemplo também de monopólio e monopólio natural, né? Águas do Imperador é um outro exemplo de monopólio natural que eu acho que é interessante. O caso dos Correios, gente, o caso dos Correios é uma previsão constitucional de monopólio, tá? A gente não viu isso, mas os Correios têm o monopólio da entrega de cartas. Tem um julgado famoso do STF, definindo exatamente o que é carta. Então, para cartas, hoje em dia ninguém mais manda carta, né? Mas para cartas e telegramas, o Correio tem monopólio. Isso acabou ficando meio irrelevante, né? Porque ninguém manda mais carta hoje em dia. Com e-mail, com WhatsApp, com SMS, ninguém mais manda. Mas, em tese, a gente tem um monopólio, que é o monopólio constitucional dos Correios, tá? Que está valendo ainda. Para privatizar os Correios, como o governo às vezes fala que vai fazer, você tem que fazer algumas alterações aí na Constituição, tá ok? O governo português também quer estatizar tudo de novo. Na verdade, eu acho que a ideia é você centralizar o comando do sistema de saúde para ter um sistema único de saúde e tentar fazer com que o tratamento seja mais eficiente, evitar que pessoas deixem de ser atendidas porque não têm o dinheiro para pagar, porque o problema é que eu tenho, às vezes, hospitais privados
que tem o leito lá que poderia atender alguém, mas que está vazio porque não tem, a pessoa não tem dinheiro para pagar. E na medida em que a pessoa não tem atendimento, ela acaba morrendo. Acho que é por isso que o governo espanhol estatizou e o governo português vem falando isso. O Lucas falou que o Trump vem dizendo que a GM tem que tomar medidas para produzir respiradores nessa crise. Eu também acho que tem. Quer dizer, na verdade, se eu não me engano, War Act, eu não me lembro o nome da lei em inglês lá nos Estados Unidos, né, que é o ato de controle da economia em caso de guerra lá nos Estados Unidos, que é muito parecido com aquele artigo da Constituição que a gente leu, o artigo 173 da nossa Constituição. Eu acho que tem que produzir mesmo, porque eu acredito que o mercado de automóveis deve estar parado, e é bom até para a GM, né, porque vai produzir isso, vai vender para o governo norte-americano, vai ganhar um dinheiro e não vai ter desemprego. Acho que é interessante, tá? Não, na verdade, o governo de Portugal não se não me engano, não é o governo, não é o Partido Comunista Português, tá? É um partido de esquerda, mas que não é comunista, tá, Daniel? É um partido, não é o Partido Comunista Português, Partido Comunista Português, PCP. Nem sei se esse partido existe, tá? É um partido de esquerda, é um partido daquilo que a gente chamaria de partido trabalhista, tá? É um partido de esquerda, mas não é um partido comunista, tá? Mas nesse caso, a gente não tem, por exemplo, como acusar o Trump de ser comunista. Na verdade, é uma questão de que o Estado tem que agir para evitar um mal maior. Isso aconteceu, a gente viu em sala de aula, lembra? Eu falei que isso aconteceu durante a Primeira Guerra, isso aconteceu na crise de 29, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma ação mais forte do Estado para impedir um mal maior, tá? Isso é algo que é recorrente aí na história nossa, tá? Então não é necessariamente uma coisa de comunista, ok? Quando a gente teve o New Deal, o presidente, o Roosevelt, ele não era comunista, tá? Você pode dizer que ele é keynesiano. Keynesiano eu vou concordar com você, tá? Mas comunista eu acho que não, tá? Porque senão a gente vai dizer que o Trump é comunista também, né? Guilherme, e em momentos de crise o estágio acaba sendo o refúgio e aí o último bastião para a gente tentar socorrer o problema, né? Então isso realmente acontece muito. A gente viu isso em sala de aula. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na crise de 29, aconteceu na Segunda Guerra Mundial e aparentemente a gente está vendo isso acontecer agora. Ou seja, você tem o Estado aí tendo que atuar fortemente com políticas keynesianas muito fortes para que a gente tenha a garantia do emprego, da renda, e no caso da Espanha, por exemplo, que a gente tenha a garantia do atendimento, tá? Por isso que eu não sei se vocês acompanharam, existem muitas pessoas questionando a coisa do liberalismo. Tá vendo? O liberalismo, olha só, agora que tá ruim, cadê a mão invisível no mercado? Agora tem que ser a mão visível do Estado. Então a gente está tendo esse debate, e é importante as aulas que a gente teve, né, na primeira parte do nosso curso, para a gente entender um pouco melhor esse debate. Mas voltando, tá? Então, o que acontece? A situação de monopólio natural, a situação de monopólio natural é a situação em que eu tenho uma dificuldade de outro entrar no mercado. E aí, essa dificuldade de outro entrar no mercado acaba gerando um monopólio que a gente tem uma situação em que vai ter um e vai ter um só. Os exemplos aí mais próximos da gente seria a Enel, energia elétrica, e Águas do Imperador Água. Tá? Não tem muito como a gente ter uma concorrência nesses mercados. Ok? Por isso, pessoal, aliás, que esses mercados são vigiados tão de perto pelo Estado. Tá? Para você ter aumento de energia elétrica tem que ter autorização do Estado, para você ter aumento da conta de água tem que ter autorização, para você tem toda uma fiscalização da qualidade, porque se não vai ter concorrência, a ideia é fazer o quê? Evitar que a gente tenha abusos, e para isso a gente tem controle. Isso sem contar que a gente tem uma situação que é uma situação importante, tá? Que é a situação de ter a necessidade de que isso funcione para a qualidade de vida das pessoas. O Guilherme está perguntando do transporte público. Em vários casos também, Guilherme, transporte público. A gente pensar barca, metrô, trem.
E ônibus também um pouco, né? Porque a gente tem aí, é claro que tem alguns lugares que passam ônibus de várias empresas de ônibus, mas a maioria dos lugares é só uma empresa de ônibus que vai para ali. Então a gente teria também um monopólio aí, tá? Mas no caso do transporte público, a gente tem, além do próprio transporte do monopólio natural, a gente tem uma questão legal, que é a questão da concessão e da permissão, que a gente vai ver também um pouquinho mais lá na frente. Mas seria um exemplo também, ok? Bom, voltamos ao oligopólio. O oligopólio, pessoal, como eu falei, eu vou ter poucas pessoas vendendo. Então, eu tenho alguma concorrência. Essa concorrência, ela é pequena. E, gente, quase todos os mercados relevantes são oligopólio. Eu falei com vocês, telefonia celular, a gente viu. Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel. Tá? A gente pensar, sei lá, eletrodoméstico, tem uma meia dúzia de marcas. Automóvel, tem umas 10 marcas. Cigarro, que é um mercado aí que a gente não incentiva ninguém, mas a gente tem basicamente 2 marcas. Se você pensar, quase todos os mercados são oligopolizados, ou seja, tem uma meia dúzia, que podem ser uma meia dúzia de 2 ou 3, uma meia dúzia de 10, oferecendo, mas não são muitos, não são centenas, são alguns poucos. Então, o oligopólio é um pouco que uma regra que a gente acaba vendo. Lembra que eu falei na aula passada? Durante o século XX, o tamanho das empresas foi crescendo. Isso também diminuiu o número de concorrentes, tá? O Diogo está falando que aqui no Brasil é só oligopólio. Não é só no Brasil não, tá, Diogo? No mundo todo a gente tem a situação de oligopólio, tá? Porque às vezes tem oligopólios que a gente nem sabe, né? Quem é o dono da Elma Chips? Elma Chips, que faz aqueles salgadinhos, tem aquele pacote, eles têm um pacote de vento que eles vendem, chama Ruffles. É um pacote cheio de vento que tem 2 ou 3 batatas dentro, tá? Quem é o dono da Elma Chips? É a Pepsi, e a gente nem sabe, né? A Kraft é dona de um monte de coisa e a gente não sabe. A Nestlé é dona de um monte de coisa e a gente não sabe. E assim sucessivamente. Então, tem oligopólio no mundo todo, tá? Isso é muito comum, tá? Alpargatas e assim vai. Tem empresas que são donas de várias outras empresas e a gente não sabe. Então, o oligopólio é algo muito comum. Banco, né? Banco, basicamente, você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander. E não tem muito mais do que isso, não, tá? Tá? Não tem muito mais do que isso, não. As empresas aéreas também, e assim vai, né? A Nestlé é dona de shampoo, a Nestlé é dona de marca de ração para cachorro, a Nestlé tem tudo. Tá? Antigamente a gente falava que a sede da Nestlé fica na Suíça. Hoje a gente fala que a Suíça fica na sede da Nestlé, de tão grande que é essa empresa. Então a gente vive numa situação de oligopólio. O oligopólio é muito comum hoje no nosso mercado. Esse oligopólio, pessoal, pode ter uma concorrência mais acirrada em alguns momentos e pode ter uma concorrência menos acirrada em alguns momentos, tá? Eu volto isso daqui a 1 minuto. Deixa eu só aproveitar que são 12h15, só para encerrar aqui uma coisa que é importante, tá? Existe uma coisa, quando a gente fala de monopólio e oligopólio, a gente está falando de um único vendedor ou poucos vendedores, tá? Eu botei aqui no material de vocês, se eu não me engano é o item D e E, a situação em que eu tenho um único comprador ou poucos compradores. O nome disso é monopsônio ou oligopsônio. Fica tranquilo que eu não vou perguntar isso em prova, isso não vai cair no trabalho, não vai ter nada disso, é só por curiosidade, tá? O monopsônio é quando eu tenho um único comprador. O oligopsônio é quando eu tenho poucos compradores. E você vai pensar assim, Adriano, mas isso não existe. Não existe sim. Vamos imaginar o seguinte, produtores de carvão que moram no interior do Brasil. Carvão, esse carvão que a gente usa para fazer churrasco. Carvão vegetal. Então eu tenho numa localidade 10, 15, 20 produtores de carvão. Perto daquela localidade tem uma estrada e passa um único comprador. Nesse caso, o poder está com o comprador. Ele vai jogar o preço normalmente lá embaixo. É uma situação de monopsônio. A Adriana, se ao invés de passar um comprador, passarem 2. Aí são poucos, oligopsônio. Tá bom?